E hoje, degustando cervejas de garrafas claras. Falarei também, ainda que brevemente, o que acarreta para a cerveja utilizar esse tipo de garrafa. E como sempre, olá amantes do pão líquido Tudo Beer! Para fazer esse teste, eu perambulei por todos os supermercados da minha região atrás das cervejas que tivessem a garrafa clara. E que, além disso, tivessem mais que 6 meses de validade. A validade, no caso desse tipo de cerveja, é muito mais importante do que nas cervejas com garrafas âmbar. Embora eu tenha achado mais do que 5 exemplares desse tipo de cerveja nos supermercados aqui da minha região, pela questão da validade da maioria delas ser inferior a 3 meses, eu não pude utilizá-las neste teste. Dentre os componentes que existem numa cerveja, existe o lúpulo. E o lúpulo, por sua vez, é fotossensível. Por isso, a razão das cervejas terem garrafas de cor âmbar. As garrafas de cor âmbar evitam que os raios ultravioleta penetrem na cerveja e reajam com o lúpulo, causando problemas de sabor na cerveja. No caso da cerveja transparente, para que isso não ocorra, é utilizado o extrato de lúpulo, que não é tão fotossensível, porém é bem mais caro do que o lúpulo em pellet utilizado comumente. Se você não acredita no que eu estou falando, compre 2 garrafas da mesma cerveja que tenha o casco transparente. Deixe uma delas no sol por 5 minutos, depois gele e experimente as duas. Você vai sentir a diferença. Este problema que acontece no sabor da cerveja é chamado de light struck. No meio cervejeiro é comumente chamado de cat piss ou mijo de gato. E sem mais delongas, vamos à ficha técnica das cervejas que serão degustadas nesse vídeo. Começando pela Bamboa, que é produzida pela cervejaria Bamboa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É uma garrafa de 330 ml pasteurizada e com essa tampa aí que é muito prática porque é só puxar. Tem 4,7% de teor alcoólico e os ingredientes são água, malte de cevada, lúpulo e levedura, ou seja, ela é puro malte. Segundamente, falaremos da Corona, que é produzida pela Ambev. Ela vem numa garrafa de 330 ml pasteurizada, ela tem 4,6% de teor alcoólico e os ingredientes são água, malte de cevada, arroz, lúpulo e levedura. Falamos agora da Michelob Ultra, que é produzida pela Ambev. É uma garrafa de 330, ela é uma cerveja também pasteurizada, tem 3,5% de teor alcoólico e os ingredientes são água, malte de cevada, arroz, lúpulo e levedura. A próxima é a cerveja Sol, que é da cervejaria Heineken. A garrafa de 330 ml também é uma cerveja pasteurizada, 4,5% de teor alcoólico e os ingredientes água, malte de cevada, milho, lúpulo e levedura. E por último, a Amstel da Heineken. É uma garrafa de 275 ml, uma cerveja também pasteurizada, com 4% de teor alcoólico, com os ingredientes água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Essa Amstel é uma cerveja sem glúten. Eu peguei ela porque tem garrafa transparente. Muito bem, e vamos à degustação das cervejas de hoje. Lembrando que eu degustei elas em temperatura de serviço, ou seja, aquela temperatura um pouco mais gelada, para depois eu poder acompanhar as mudanças que elas sofreram à medida que a temperatura sobe. Lembrando que eu também não vou poder aparecer bebendo as cervejas pelas restrições que o YouTube impõe. Por isso, para a gente ganhar tempo, eu resolvi fazer apenas um relato daquilo que eu observei na degustação de cada uma das 5 cervejas. E começando pelo aroma, preciso dizer que Bamboa, Michelob e Sol apresentam aquelas notas de pão bem agradáveis que a gente espera neste estilo de cerveja. Como problemas, notei que na Sol e na Bamboa ficaram evidentes algumas notas de acetaldeído lembrando maçã verde. Por sua vez, na Michelob apareceu um tipo de esterificação que é bem desagradável para quem toma esse tipo de cerveja. Já a Amstel, o que eu posso comentar é que ela tem notas flagrantes de oxidação lembrando papelão. E a melhor das 5 no aroma é a Corona, que apresenta as notas de pão um pouco mais assado, aquela casca um pouco mais escura, e que não apresenta off flavors, ou seja, problemas graves do seu aroma. Na aparência, como pode ser visto aí,
A Amstel não formou nenhum colarinho, ela tem baixíssima formação e baixíssima retenção. Já só o Michelob e Bamboa, ainda que pouco, formaram um mínimo colarinho. E a grande campeã também neste quesito é a Corona, que além de ter um colarinho de boa formação e boa retenção, ainda apresenta um perlage que deixa ela muito agradável aos olhos. No intuito de ganharmos tempo, eu comentarei sabor e impressão geral conjuntamente. Inicio dizendo que as três têm boa carbonatação, baixa cremosidade e nenhum aquecimento alcoólico. Inicio comentando a Bamboa, que apresenta um certo dulçor no seu início, o que com o tempo pode se tornar enjoativo, o que não é bom para esse tipo de cerveja, afinal são cervejas para serem tomadas em grande quantidade. Além disso, aquele acetaldeído que aparece no aroma, ele é bem menor no sabor, e esses dois problemas, se somados, prejudicam um pouco a drinkability dessa cerveja. Falando da Sol, assim como as demais, também apresenta aquelas notas de pão, que são muito bem-vindas nesse tipo de cerveja. Porém, essas notas são prejudicadas por uma certa esterificação que também aparece no sabor. Já a Michelob, além das notas de pão, o que é positivo, e da esterificação, o que é negativo, apresenta também um corpo baixíssimo. Como se nós falássemos em uma linguagem que não é tão técnica, ela passa uma sensação de ser aguada. A Amstel, por sua vez, no sabor, extrapola aquelas notas de oxidação lembrando papelão, de forma que ficou muito prejudicada experimentar essa cerveja. E novamente reinou absoluta a Corona, porque com aquelas notas de pão um pouco mais torrado, uma altíssima carbonatação, mais alta que as demais, e um final mais seco, tem a receita própria para a drinkability. E na impressão geral delas, eu posso dizer que Bamboa, Sol e Michelob, se forem tomadas em temperatura adequada, que é aquela rasgando, os defeitos mais graves serão atenuados. No entanto, ficará evidente mesmo assim o baixo corpo da Michelob, porque esta é uma característica que não é muito afetada pela temperatura. A Amstel, mesmo tomada em alta temperatura, percebe-se aquela nota de oxidação. Aí, à medida que a temperatura vai subindo, a nota vai ficando cada vez mais evidente. A grande campeã do teste é a Corona, porque além de apresentar menos problemas de aromas e sabores, ainda tem um visual muito melhor, com a retenção da espuma e principalmente com aquele perlage. E se você chegou até aqui é porque você curtiu esse vídeo. Aqui está aparecendo uma sugestão de uma playlist sobre temas parecidos com este, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aqui está aparecendo uma bolinha que, se você clicar nela, você se inscreve neste canal, o que eu agradeço muito. Desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo.